96 anos separam a juventude atual da pioneira. Existem grandes diferenças entre elas, porém, mais semelhanças do que imaginamos. Na minha época, estava tendo muitas mudanças na tecnologia, né? E a gente teve... começou a internet, começou o celular, começou os jovens a estarem conectados em redes sociais e tudo mais. Isso aumentava a ansiedade do jovem, tirava um pouco da atenção na hora dos cultos. E eu muitas vezes pensava, nossa, isso acontece comigo, né? Bem quando chegou a minha vez de liderar, os adolescentes agora são diferentes, os jovens são diferentes. Mas uma coisa que hoje, uma visão um pouco mais madura, eu percebo é que não, os adolescentes eles se mantêm iguais. Eles, através dos tempos, mesmo tendo tantas diferenças, tantas inovações e o mundo sendo tão se adaptando e mudando tanto, o adolescente ele se mantém aquela pessoa que precisa de companhia, precisa de afirmação dos parentes próximos da igreja, precisa de estar conectado com outros adolescentes, sendo firmado na igreja, tendo suas convicções na igreja com Jesus Cristo. Muitas vezes ele acha que sabe de tudo e às vezes acha que não sabe de nada, e isso causa tantos problemas ali, muitas vezes ansiedade mesmo. Então é muito bom ter uma liderança firme, uma liderança forte junto com ele, né? E é isso que eu gostaria de compartilhar, como através dos tempos a gente muitas vezes acha que a adolescência agora mudou completamente, está completamente diferente, mas na verdade ela se mantém igual através dos tempos. Como ponto de referência para nossa juventude atual, podemos citar os últimos 4 anos, momento em que nossos jovens permaneceram, mesmo durante o período de pandemia, e cresceram espiritualmente e em quantidade, os quais estão presentes em diferentes ministérios da igreja, seja na comunicação, técnico de som, mídia, louvor, eventos especiais e tantos outros, sendo jovens que fazem a diferença em nossa igreja atual. Mas, para compreender onde estamos, antes é necessário compreender de onde viemos. Cheguei em Morretes para trabalhar com jovens. Na verdade, eu não ia para trabalhar com jovens. Eu ia para estar com a minha família, porque tinha família que morava aí em Morretes. Mas eu tinha um chamado e me estava preparando e que ia começar o seminário em Curitiba. E quando cheguei ali, eu tive um convite que me surpreendeu, porque não estava esperando do pastor na época para poder ajudar como seminarista aos jovens. Assim que eu orei e senti do Senhor que ali estava a sua vontade. E como jovens, nós conhecemos ao Senhor e nele nós somos fortes. Foi maravilhoso. Trabalhamos juntos, todos os jovens da época, éramos um grupo muito bonito e começamos primeiramente a trabalhar em nossa união, nossa comunhão, depois também no evangelismo, fizemos muitas coisas, todo tipo de coisas que se podia fazer na época com os recursos que nós tínhamos, mas na verdade temos que dizer que Deus nos abençoou muito. Crescemos grandemente, servimos ao Senhor e vimos também o seu operar na vida de outros jovens. Em uma época em que a igreja enfrentava os percalços de manter sua fé e propagá-la, atualmente esse desafio continua fazendo parte da realidade da mesma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Grande era seu compromisso em anunciar as boas novas, assim como hoje é grande o seu compromisso para não adulterá-la. Os meios de comunicação, os avanços tecnológicos e as mudanças sociais podem diferenciar uma geração da outra. Lá pelos anos de 1983, 84, 85, até mais ou menos 1991, o ano que eu casei, eu participava ativamente da reunião de jovens, nós chamávamos assim, e gostávamos muito de receber outras igrejas para fazermos um culto onde um de uma igreja fazia a primeira parte, o outro pregava, como vocês fazem hoje. Porém, como que tinha esse contato? Então nós programávamos com muita antecedência, mandávamos cartas, colocávamos no correio, as igrejas recebiam, aí elas respondiam as cartas, nós recebíamos a confirmação de quem viria, tudo através de cartas, e dava tudo certo. E tínhamos então o culto, que era assim, bom, animado, porque vários jovens, e depois que terminava, ninguém ia embora sem comer, a gente ainda fazia um lanche com eles, nós fazíamos assim uma social, brincadeiras, uma recreação, e ficávamos ali até quase 11 horas da noite, 11h30. E aqueles jovens que não tinham como voltar para seus lares na mesma noite, devido à distância, horário de ônibus e tudo, hoje em dia o pessoal pega o carro e vem, moto, né? Aquele tempo não.
Vinham de ônibus mesmo, de barco, chegavam até Antonina, Paranaguá e vinham para cá o pessoal de Guaraçaba, das ilhas. Então a gente recebia na nossa casa. E tempo muito bom, tenho saudades, fizemos muitas amizades. Apesar de todas essas mudanças, permanece em nós o mesmo desejo, anseio por Cristo e a manifestação do seu reino. Não por coincidência, o slogan de nossa igreja diz que somos uma igreja que prega e vive Jesus Cristo. Mas para que isso seja realidade, é necessário antes ter sua identidade firmada em Cristo. No tempo da minha liderança, acredito que o que ficou mais marcado foi a parte da identidade. A gente trabalhou pesado nisso, estava passando um momento da minha vida que precisava disso e acredito que foi orientação de Deus para trazer para os jovens da igreja. Mas essa parte do posicionamento como cristão, de você entender o teu papel na igreja, na sociedade, como você vai atuar, como você vai ser um farol apontando para Jesus, como você vai se identificar como cristão e o que você vai deixar para as pessoas que estão à sua volta, o que você vai deixar para as pessoas que você discipulou, para as pessoas que estão te olhando, o que você mostra para elas. E foi um tempo muito bom, tempo de aprendizado, de crescimento espiritual para mim, para minha família, acredito que para a igreja também, e tenho muita saudade disso. É a partir dessa fundamentação que podemos vislumbrar a influência em nós das gerações passadas. Em 1996, 97, junto com a irmã Marlete, lideramos a classe Joias de Cristo na Escola Bíblica Dominical. Nossas crianças, incluindo nossos filhos, tinham mais ou menos na faixa de idade entre 5 a 12 anos, iam crescendo e já mudavam de classe, já nos anos seguintes. Agora adolescentes faziam parte da classe Estrela d'Alva, onde passei também a liderá-los por alguns anos. Durante esses anos, formamos um pequeno grupo de crianças e adolescentes que todos os domingos, à tarde, ensaiávamos cânticos para apresentar nos cultos de domingo à noite, abrilhantando e adorando assim o nosso Deus. Ao longo do tempo, essas crianças, esses adolescentes cresceram. E alguns hoje já estão casados, constituindo famílias, continuam firmes nos caminhos do Senhor. E dessas crianças, desses jovens, alguns se tornaram líderes. Isso é tudo para a honra e glória do nosso Deus. Apesar de toda a gratidão pelas gerações passadas, compreendemos que Deus nos chamou para além da reprodução de suas vivências, mas também para vivermos algo novo. A gente assumiu a liderança, jovens assumiram a liderança, tivemos a ideia de criar uma nova marca, uma nova identidade ali para a juventude, e foi aí que surgiu a marca Juba, que nada mais era que a junção de duas palavras, Juventude / Batista. Para dar significado a essa palavra, não ser apenas uma palavra solta, a gente pensou na juba do leão da tribo de Judá, e na primeira logo da juba que a gente criou tinha um sol amarelo, bonito, grande, e também veio aí a ideia de criar ali esse sol como se fosse o amor de Deus, desse leão da tribo de Judá, resplandecendo sobre a igreja e sobre os jovens. Também naquele momento escolhemos Hebreus 10:14 como o versículo chave aí da nossa juventude. Momentos marcantes que eu poderia destacar é que a partir do momento que a Juba nasce, os jovens começam a participar de eventos fora da igreja, congressos, da Jubalito, da Jubepar, eventos, louvorzões, acampamentos. Então foram momentos muito importantes e edificantes ali, como por exemplo nas Olimpíadas de 2010 da Jubalito, em que a Juba saiu como a grande campeã geral, né, com o maior número de troféus e medalhas, foi muito legal. E vários outros eventos que a gente teve nesse período e foram muito legais. Uma última curiosidade é que quando a Juba começou a se reunir como Juba, a igreja não tinha templo, ele estava em reformas, né? Estavam aí modernizando aí o templo, inclusive para construir a galeria que existe até hoje. Então nesse momento os jovens se reuniam ali no salão social da igreja, que também já não existe mais, mas ficava onde hoje é o altar, né? Parte do altar da igreja. Bom, pessoal, foram momentos muito importantes, muito marcantes e que me dão muita saudade. Há desafios que somente nossa geração passou, passa e passará, e que muitos dos nossos antepassados nem sequer compreenderiam. Eu iniciei a minha liderança em 2020, numa época muito difícil mundialmente. No começo do ano de 2020, nós não sabíamos que teríamos a pandemia. Então, eu fiz muitos planos e projetos para a nossa juventude que tiveram que ser adiados e adaptados. E o pior de tudo é que eu não tinha nenhum líder que tivesse passado pela mesma questão
para me orientar. Então, como fazer o culto online, como fazer com que as pessoas, os jovens, os adolescentes, participassem desse culto, como instigar que eles continuassem cumprindo as suas disciplinas espirituais e como continuar com a comunhão, mesmo de forma virtualmente. Só que, mesmo sabendo disso, outras gerações passaram por coisas parecidas, passaram por guerras, passaram pela fome. Então eu sei que eu não fui a única que passei por um momento difícil. E isso faz com que a gente tenha uma motivação melhor. Saber que as pessoas, que eu não estou só e que as pessoas também passaram por momentos assim. Então eu agradeço a Deus por um momento de muito crescimento. Tanto para a nossa juventude, porque novas pessoas entraram, novos adolescentes e a gente se fortaleceu. Então é um ato de gratidão por aquilo que a gente passou e por aquilo que a gente tem passado na nossa juventude. Entre batismos, retiros, evangelizações, cultos nos lares, encontros regionais, nossa Juba foi se fortalecendo e constituindo-se como uma juventude unida. Quando eu fui pela primeira vez na Juba, eu fui bem recebida pelos jovens e ali eu consegui me identificar com eles e também com Jesus, né? Que fazia muito tempo que eu não ia a uma igreja. E agora eu tô seguindo essa caminhada e tô me sentindo muito feliz mesmo. E é isso. Quando eu entrei para PIB de Morretes, eu queria uma juventude que eu conseguisse me identificar melhor. E eu estava no processo de mudança de uma igreja para outra e eu estava procurando isso. E eu conhecia o Eduardo, já quando eu ia entrar para a Juba, e ele me chamou para participar de um culto amigo que teve lá. E quando eu cheguei para participar, os jovens me acolheram super bem, coisa que eu tinha muito receio de conhecer uma nova juventude que não me acolhesse tão bem quanto a que eu já tinha passado. E foi um momento muito bom, foi uma experiência que eu não me arrependo nem 1% de estar lá hoje. E tem sido muito bom viver essa experiência com esses jovens que estão aí. Quando eu era criança, eu me identifiquei com a Juba pela linguagem que eu via lá, pelos líderes, pelo Glaucio, pelo Glauber, pelos líderes que passaram. Eu gostava quando depois da Juba os jovens se reuniam para ir pra Zica. Achava muito legal, os jovens todos juntos, se divertindo. Um dia fomos crianças e tínhamos nossa visão acerca da juventude, sendo influenciada por ela e nutrindo uma admiração pela mesma. Mas para a futura geração, qual tem sido a imagem que temos passado para ela? Uma coisa que eu acho legal dos jovens é que eles sempre saem para algum lugar, vão para algumas coisas e fazem bastante atividades legais. E quando eu crescer eu também quero fazer isso, entendeu? Os jovens são animados e colaborativos e sempre estão nos eventos da igreja. Eu acho muito legal nos jovens que eles trazem muita animação para a igreja e fazem muitas coisas boas, assim, e colaboram muito também. Meu irmão sempre ora comigo de noite. Que assim, vivendo para glorificar o nome de Deus, deixemos nosso legado para que esses 96 anos sejam apenas o começo de nossa história, deixando-nos sermos aperfeiçoados até a vinda de Cristo.